como essa, o mais importante não é só ganharmos conhecimento, né? O mais importante é o que nós vamos fazer com o conhecimento que nós escutamos, que nós às vezes até lemos durante uma obra espírita, um livro espírita, que isso pode nos servir de apoio no nosso processo de transformação moral, né? Esse é o nosso desafio durante essa existência. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como que eu posso construir o homem novo? Largar o homem velho e construir esse homem novo, nesse processo de transformação. Conhecimento é ótimo, é bacana, mas nós precisamos fazer alguma coisa sempre com esse conhecimento que nos é ofertado de alguma forma. Seja através da leitura, seja através da reunião pública, seja através de uma palestra que eu veja pela internet, enfim, de diversas formas. Então é para a gente pensar, para a gente refletir nessa mensagem inicial. O assunto de hoje é a parte final, né, da primeira parte do Livro dos Espíritos, né, que fala justamente sobre a inteligência e o instinto. E antes de nós começarmos a conversar um pouco sobre esse assunto, nós precisamos contextualizar o seguinte. Bom, o que é espírito? Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Vou dar um pulo lá atrás, mas já volto. Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Resposta dada pelos Espíritos a Kardec. É o princípio inteligente em evolução. Então, o espírito é o princípio inteligente. Lá na frente, vocês devem ver isso nas próximas semanas, em breve até, que é a pergunta 7,6. Novamente foi perguntado: o que vem a ser espírito? E aí foi dado um complemento dessa pergunta 23, que o espírito é a individualização do princípio inteligente. E se nós estudarmos a doutrina espírita, nós vamos entender que esse princípio inteligente, que foi criado por Deus, simples, ignorante, esse princípio inteligente, durante um longo tempo, ele percorreu os reinos da criação. Ele percorreu o reino mineral, e durante o reino mineral, esse princípio inteligente adquiriu uma qualidade chamada afinidade, aderência, principalmente entre as partículas, né? Se nós pensarmos na fórmula química, por exemplo, da água, H2O, né? São a aderência, a proximidade de duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. E por aí vai. Então, durante o reino mineral, esse princípio inteligente, ele adquiriu essa característica, a característica da afinidade. E não para por aí. Ele evoluiu. Ele evoluiu até, em determinado momento, adentrar no reino vegetal. E no reino vegetal, ele adquiriu uma outra característica, chamada sensibilidade. E nós vemos as plantas, que as plantas são extremamente dotadas de sensibilidade. E durante vários tipos de planta. E esse princípio inteligente continuou sua trajetória. E ele adentrou aonde? No reino animal. E no reino animal, a gente lembra justamente dessa transição do vegetal para o animal, daqueles desenhos animados, que a gente vê aquelas plantas carnívoras, né? Engolindo o homem, aquele negócio todo. Mas claro que isso tudo é alegoria. Mas a primeira imagem que passa na cabeça é essa, não tem como negar. Então, mas durante a evolução do princípio inteligente do vegetal para o animal, que ele adquire uma outra característica. Que característica é essa? O instinto. E esse princípio inteligente evolui, continua a sua evolução, porque não acaba, a evolução não termina. E até em determinado momento da história, esse princípio inteligente entra no último reino, que é o reino hominal, aonde ele se individualiza. Aí que ocorre a outra pergunta que Kardec faz mais na frente aos espíritos. Novamente, o que é espírito? Que é a individualização do princípio inteligente. É durante o reino hominal, que é essa forma pela qual nós estamos hoje, né, que esse princípio inteligente se individualiza e ele
assume as suas características como espírito imortal, como espírito ainda em evolução, não acabou ainda a trajetória evolutiva, porque nós não somos ainda espíritos puros. Jesus chegou à condição de espírito puro, né? De espírito perfeito. Nós ainda não, nós ainda estamos na caminhada. Precisamos caminhar. E nós estamos aqui nessa condição, para justamente depurarmos as nossas imperfeições, depurarmos tudo que ainda não nos agrada ou não agrada ainda a espiritualidade. É o famoso projeto de transformação íntima, de reforma íntima, de transformação moral, como eu falei inicialmente, para nós nos tornarmos cada vez mais o quê? Pessoas melhores. É fácil? Não é fácil. Lidar com as nossas imperfeições é um trabalho extremamente o quê? Difícil. Mas precisamos seguir adiante. Portanto, se nós pegarmos esses reinos com as suas características, nós podemos, assim, de uma forma geral, dividir dessa forma, né? Então, observe o seguinte, que este princípio inteligente, então, começou lá atrás quando foi criado por Deus. E ele evoluiu o suficiente até chegarmos atualmente nessa nossa condição de individualização desse princípio inteligente. E aí Kardec começa a perguntar aos espíritos sobre essa diferença entre instinto e inteligência, né? E na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? E a resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. Justamente o que nós comentamos sobre a evolução desse princípio, né? As plantas vivem e não pensam, pois só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que tem corpo, são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Ou seja, essa inteligência que nós possuímos hoje, ela é um atributo do espírito. Nós somos espíritos. Nós estamos encarnados nesse planeta, né? O espírito está imerso nesse corpo material, mas nós somos, acima de tudo, o quê? Um espírito que está encarnado. Somos dotados de inteligência, que quer dizer que a inteligência é do espírito. Quando nós desencarnarmos, essa inteligência que nós possuímos hoje, ela segue com a gente. Não está restrita ao corpo físico. Mas para ela se manifestar, ela precisa o quê? Da matéria. São independentes, mas para ela se manifestar, ela precisa da matéria. Kardec, de uma forma didática, ele separa em 3 grupos. Separa o grupo dos seres inanimados. Quais são os seres inanimados? Olha só, possui matéria, não tem vitalidade e não tem inteligência. Reino mineral, por exemplo, né? É matéria, ok. Mas tem vitalidade? Não. Tem inteligência? Muito menos. Um outro grupo, que são os seres animados que não pensam. Tem matéria, tem vitalidade, mas não tem inteligência. Reino vegetal. Né? Lembra do processo da fotossíntese das plantas? Pois é. Agora, tem inteligência? A planta tem inteligência? E os seres animados que pensam? Tem matéria, tem vitalidade, e olha só o que Kardec coloca aqui. Tem um princípio inteligente que é fácil de pensar. Ou seja, é o reino animal, podemos dizer assim, e também o reino quê? Nominal. Os nossos animais têm uma diferença em relação a nós humanos, porque os nossos animais, eles não possuem aquela consciência, aquela responsabilidade do ponto de vista moral que nós temos. Né? Nós possuímos essa responsabilidade moral, nós temos essa responsabilidade moral, essa responsabilidade de evolução.
Eles, nem tanto. Se eles errarem, eles vão ser penalizados por isso? Não. Vão desencarnar? Vão, como nós vamos desencarnar. Mas eles, ao desencarnarem, vão expiar a falta cometida? Não, porque eles não têm o quê? Essa responsabilidade moral. Agora, o homem é diferente. Nós, humanos, esse espírito, essa individualização do princípio inteligente que foi colocado, que foi representado, que em algum momento isso ocorreu, nós possuímos nós trazemos essa responsabilidade. É como se estivesse entregando uma cartinha para cada um de nós. Olha, agora você precisa evoluir. Ora você vai estar encarnado numa cidade, ora você vai estar encarnado em outra cidade, ora num país, ora em outro país, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino. Mas no final você vai ter que evoluir. Então nós sabemos onde nós queremos chegar. Esse é o ponto positivo. Sabemos qual é o fim da linha. É a perfeição. Quando que isso vai ocorrer? Depende de quê? De nós fazermos o quê? Da nossa atual existência, se possível, a melhor existência. Se possível, nós olharmos para dentro de nós e observarmos os nossos defeitos, os nossos vícios morais e transformarmos esses vícios morais em virtudes. Largarmos um pouco o orgulho, largarmos um pouco o egoísmo, a inveja, a vaidade. Isso tudo prejudica a nossa evolução. Isso quem diz são os espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso. Então nós precisamos fazer esse trabalho. É fácil? Não. É difícil, mas não é impossível. Depende o quê? Da nossa vontade, do nosso querer. Essa é uma inteligência que nos diferencia do reino animal. É uma inteligência que nós possuímos, uma inteligência que nós podemos tomar decisões. Nós podemos ser seres que optam, que fazem escolhas boas, certas ou erradas, mas nós fazemos escolhas. Os animais não fazem escolhas. Os animais, eles sobrevivem por uma questão de necessidade. Não estou dizendo que eles não possuem inteligência. Possuem também uma inteligência. Mas é uma inteligência completamente diferente da inteligência humana. Nós fazemos parte de um sistema, que eu costumo dizer, que é um sistema chamado de sistema de crenças e valores. Porque nós temos duas matérias-primas que alimentam o nosso espírito, que é o pensamento e o sentimento. Todos nós possuímos vários tipos de pensamento. Desde o momento que nós acordamos até agora, quantos pensamentos nós já tivemos desde que a gente acordou? Inúmeros. Pensamentos bons? Sim, mas também garanto, muitos pensamentos maus. Pensamentos de inveja, pensamentos de orgulho, de vaidade, de fofoca. Menina, não sabe o que fulano fez. Você, o que ele fez? O que ele fez? Me conta. Mas você não é espírita? Não tem problema não, pode me contar. Cuidado. Então, são essas armadilhas do nosso dia a dia que nós precisamos, o quê? Tomar cuidado. Né? Uma ofensa que a gente recebe, né? Um tapa na cara que às vezes a gente recebe, como que a gente vai agir ou reagir diante de uma ofensa? Será que a gente retribui essa ofensa com uma outra ofensa? Por mais que nós saibamos que nós não devemos retribuir uma ofensa com uma outra ofensa, pelo contrário, nós precisamos realmente retribuir com bem. Todo mal nós precisamos retribuir com bem. Mas isso é um exercício. Porque lá fora, da porta do centro para fora, é o nosso laboratório. É a nossa vida. É lá que nós vamos o quê? Vamos ter várias ferramentas, várias oportunidades de sermos pessoas melhores, gente. De sermos pessoas melhores. É lá. Porque aqui dentro, relativamente, é fácil. Aqui o bem, a espiritualidade protege.
né? Nos inspira, nos intui. Agora, lá fora, e lá fora, nós precisamos ser esse exemplo, né? Precisamos ser espíritas 24 horas, não é isso? Não é só dentro da casa espírita, é ser 24 horas. Então, 24 horas é o quê? Em todo instante, em todo momento. Portanto, pensamentos e sentimentos, que são essas duas matérias-primas que fazem parte desse sistema, elas vão definir o quê? As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder decisório. O que eu vou fazer hoje? Nós, por exemplo, optamos estar aqui hoje às 15 horas para uma reunião pública. Foi uma escolha. Poderíamos ter tomado outra escolha? Poderíamos. Seja qual for. Mas nós optamos por aqui estarmos da casa espírita. E assim são outras escolhas que nós realizamos. Agora, a escolha tem uma consequência, né? Tem uma consequência que é boa, aí bato palma, é legal, acertamos, ou uma escolha errada, uma escolha ruim, que tem também suas consequências. E muitos que pensam, então uma escolha ruim é uma consequência que eu vou acertar na próxima encarnação. Não necessariamente. Às vezes a conta vem na tua existência para pagar, para acertar essa conta. Então esse é o sistema de crenças e valores que é baseado numa inteligência racional como a nossa. Uma inteligência racional como a nossa. Diferente do reino animal. Agora, instinto, nós temos? Temos também instinto. Então, não é pelo fato de termos uma inteligência racional que não quer dizer que essa inteligência vai substituir o instinto. Ela não vai substituir. O instinto vai continuar existindo. Essa nossa capacidade instintiva de nos alimentarmos, né? De proteção aos nossos filhos, né? Beber água, enfim, são o que? Atividades instintivas, como está inclusive lá na Gênesis, que é um texto que complementa as questões do Livro dos Espíritos, o capítulo da Gênesis chamado do bem e o mal, item 11 até o 19, se não me engano, que fala sobre o instinto. Então, nós vamos continuar tendo isso, o instinto não vai eliminar. Portanto, eu só estou na pergunta 7.1. Então, dando continuidade aqui à sequência de raciocínio aqui de Kardec, para a gente acompanhar também junto com ele, ele faz a seguinte pergunta na 7.2. Qual é a fonte da inteligência? A inteligência universal. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, se origina de onde? De Deus. É isso que ele quis dizer aqui. Esse Deus Pai, esse Deus justo, esse Deus misericordioso. Pensem sempre nisso. O Deus é Pai, é justo, misericordioso. Ricardo, estou passando por algumas situações na vida, assim, assado. Ok, mas ninguém tem um fardo muito pesado. Todos nós carregamos o nosso fardo de acordo com a nossa capacidade de suportar. Por mais que antes de reencarnar, nós levantamos o dedo. Essa prova está difícil. Me dá uma prova, está leve, aliás, me dá uma prova mais difícil. Eles vão falar o seguinte: não, vai com essas, mas está leve, não, reencarna com essas, e mesmo assim você ainda vai chorar, mas você pode suportar. Então, às vezes a gente reclama muito disso, né? De acordo com as nossas provas que nós temos aí na nossa existência, né? Os nossos desafios evolutivos que nós temos, que são desafios evolutivos na verdade, mas que com certeza é uma fase, que vamos superar. Cada um que está aqui, nós de uma forma geral também possuímos esses desafios, temos essas provas, sejam elas quais forem, mas possuímos. E não se esqueçam de uma coisa: Deus acima de tudo, como está aqui na resposta da pergunta 7.2. E temos os nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, né? Nossos mentores. Então precisamos o quê? Orar. Vamos fazer nossas preces. Então vamos fazer nossas orações. Não só para pedir,
também para pedir, mas para agradecer também, né? E pedir também, pedir o quê? Proteção, pedir o quê? Amparo, né? Pedir forças, né? Não vai pedir os números da Mega Sena, não é nesse sentido. Precisamos saber pedir, né? Então é agradecer e pedir também, né? Então nunca se esqueçam, né? Deus, vamos seguir, pegar o apoio, a mão do Pai, a mão do Pai, e pegando a mão do Pai, subentende-se pegar a mão dessa falange de espíritos que nos acompanham, que nos guardam, né? Na 7.2a, poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material, é a resposta que os espíritos deram. Isso é apenas uma comparação. Quer dizer, não existe eu pegar uma parte da inteligência e assimilar, né? É isso que eles querem dizer. Isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, olha só, a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, uma faculdade do espírito, e constitui o quê? Individualidade moral. E se nós pensarmos ou olharmos o que está acontecendo hoje à nossa volta, quando a gente fala em inteligência, a gente pode até segmentar, né? Tem inteligência intelectual e tem também a inteligência o quê? Emocional, né? Uns já estão falando aí, inclusive, inteligência espiritual, mas não vamos ficar na emocional. De nós realmente o quê? Gerenciarmos as nossas emoções, controlarmos as nossas emoções, sermos mais filtro de tudo que a gente recebe no meio externo e menos esponja, que a esponja absorve. Às vezes nós temos essa tendência de absorver tudo, absorver qualquer reação, absorver uma ofensa, absorver uma energia negativa. E a inteligência emocional pede o seguinte: não absorva, filtre, que às vezes você pode muito bem não se atingir. Se você se permitir, eu não vou me atingir, eu vou me preservar. Então, diante de uma ofensa, aquilo passa, não é para mim. Não leve, como as pessoas falam aí fora, não leve para o coração, faz mal, deixa fluir. E vamos orar para o irmão, para a irmã, que com certeza é um irmão, uma irmã que precisa de prece, precisa de acolhimento. Da pandemia para cá, essa palavra sempre foi comentada, que nós devemos ser mais acolhedores. Acolhedores com quem, cara? Com o nosso próximo, com o nosso irmão de jornada, nosso irmão de caminhada. Acolhedores até conosco mesmo. Esse acolher é se amar mais o próximo, nos amar mais. Jesus deixou essa mensagem. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse assim mesmo o quê? É amar o quê? Amar os nossos pensamentos, amar os nossos sentimentos. Olha só o sistema de crenças de valores voltando aí, né? Amar o próximo, seja quem for esse próximo. É o familiar? É. Mas também quem é o próximo? É o inimigo, como está lá no Evangelho. Amai os vossos inimigos. É também quem? Quem além do inimigo? O irmão em situação de rua, por exemplo. Qualquer um, companheiro, está encarnado, te fez o bem ou te fez o mal, é o teu próximo. Nós devemos acolher. Principalmente nós que aqui estamos, que nos dizemos espíritas. Não adianta ser uma coisa aqui dentro, ser outra coisa lá fora. Devemos manter o mesmo quê? Posicionamento, o mesmo comportamento. Vou contar uma história rápida aqui para vocês, que aconteceu com o meu cunhado. Certa vez ele fazia evangelização numa casa espírita, aí ele saiu da evangelização, foi trabalhado, passou um tempo e tal, e ele foi trabalhou numa loja. E quem entra na loja para poder fazer uma compra? Uma evangelizadora dele, dessa casa. Só que ela tratou ele de uma forma extremamente o quê? Arrogante, imperativa. E ele não teve tempo nem de, fulana, eu fiz evangelização com você. Não deu tempo nem de levantar o dedo.
Aí ele voltou para casa um pouco cabisbaixo, decepcionado. Eu vou sair da doutrina. Não vamos seguir a doutrina, porque aconteceu isso. Aí a gente teve que fazer um trabalho, né? Não é bem assim e tal. Acontece, são humanos. Então, por isso que eu falo, a nossa responsabilidade na vida, enquanto espíritas, é importante, né? De nós mantermos o mesmo padrão, mantermos esse mesmo comportamento, essa mesma vibração, porque lá fora tem muita gente que precisa de ajuda, necessita de ajuda, de acolhimento. É essa nossa inteligência racional que nós devemos colocar em prática. É essa inteligência racional que Kardec está buscando, está puxando aqui da espiritualidade. Para a gente pensar, tá, gente? Para a gente pensar um pouco sobre isso. Vamos continuar. 7.3. O instinto é independente da inteligência? Resposta: não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. Observem muito esse termo, inteligência não racional. Ricardo, eu tenho meu cachorrinho em casa que ele só falta falar. Ok, mas continua sendo uma inteligência não racional. Ok? É um princípio inteligente em evolução. Não podemos admitir que o cachorro ainda é o quê? Um espírito na sua individualidade. Não. É um princípio inteligente em evolução. Possui uma inteligência sim, mas uma inteligência não racional. É isso que está sendo colocado aqui na resposta. É uma inteligência não racional, é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então observe. Instinto, animal. Tipo de inteligência, não racional. Homem, inteligência. Qual? Racional. Que impacta diretamente em um sistema chamado de crenças e valores, onde nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós vamos desencarnar. E não se esqueçam que ao desencarnarmos, ninguém aqui vai virar anjinho. Nós vamos continuar sendo esses mesmos espíritos que aqui estamos encarnados. Então nós levamos essa memória, levamos, afinal, nossa essência é uma essência espiritual. Nós levamos isso para algum lugar, seja qual for esse lugar. Então, se nós pretendemos ser melhores, nós precisamos o quê? Fazer por onde? Nós precisamos reavaliar. Por isso que fala-se muito em autoconhecimento. Recentemente, tem um expositor do movimento espírita, chamado Rafael Papo, que muitos já devem ter ouvido falar. Ele lançou um livro chamado Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Eu já assisti algumas palestras, não tive a oportunidade de ter o livro ainda, mas já assisti muitas palestras sobre o livro, que vem falando muito sobre isso. Então está tendo uma onda no movimento espírita que todos estão falando muito sobre essa questão dos transtornos. Aí, fazendo um link com o tema de hoje, é o uso da nossa inteligência emocional e também os remédios espirituais. Oração é um deles. O Evangelho no lar, outro. Né? O atendimento fraterno, a prática do bem, a prática da caridade, são remédios que nós podemos fazer uso a nosso favor. No final, qual o resultado desse remédio? Qual vai ser o diagnóstico traçado? No final, de nós nos tornarmos melhores do que somos hoje. Esse é o objetivo. O ano está começando, estamos no mês de março, né? Praticamente, vamos considerar que o ano esteja começando ainda. Nós temos até o final de dezembro para melhorar um pouquinho. Vamos estabelecer uma meta. Em que ponto nós podemos melhorar? Estabeleça 1 ou 2 no máximo, não mais que isso. De preferência os mais fáceis. Vamos fazer por onde? Vamos tentar. E quem sabe a gente não chega no dia 31 de dezembro desse ano, não olhe para trás, caramba, eu sou uma pessoa mais paciente, eu não grito tanto, eu tenho recebido alguma ofensa, caramba, eu não reajo mais, eu faço uma oração pelo meu irmão, pela minha irmã, ou às vezes até acolho ele, acolho ela da melhor maneira possível. Como eu melhorei. E é assim. Assim é o processo evolutivo. É lento,
Não é no estalar dos dedos, é devagar. E a doutrina nos fornece todos os suportes necessários para que isso aconteça. Isso, gente, é inteligência racional. É inteligência emocional também, né? Deixa eu só controlar aqui o tempo. Tá. Porque relógio na casa espírita é uma coisa. Se não tiver na casa espírita, o relógio é o tempo normal que a gente usa. Agora, dentro da casa espírita, 1 minuto, daqui a pouco vira 1 hora. É outro fuso horário. Pergunta 7.4. Vamos nós. Pode esclarecer um limite entre o instinto e a inteligência? Onde um termina e onde o outro acaba? Nós já falamos sobre isso aqui. Eu vou ver o que os espíritos respondem. Não, porque muitas vezes se confundem, mas se podem distinguir muito bem os anos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Tem uma pergunta, acho que é no Livro dos Espíritos, mais na frente. Aliás, não, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é aqui não. Que nós nos reconhecemos enquanto espíritas, se nós nos observarmos cada vez mais, inclusive no nosso processo de vícios morais, observando mais os nossos vícios, melhorando mais esses vícios, né? E essa tendência instintiva, final do instinto, e ele fala, lembrei agora, melhorar as nossas tendências instintivas. Quer se conhecer? Não precisa fazer terapia de regressão. Se avalie quais são as suas tendências instintivas. Vai ter, com certeza, alguma coisa. Aí você começa a se perceber quem nós somos. Quem realmente eu sou. Opa, eu tenho uma tendência instintiva, sei lá, para algum vício. Opa, ali pode ser um ponto que está obscuro, mas é um ponto que eu posso me avaliar enquanto espírito, traçar um raio-x espiritual, vamos chamar assim. Então ele não acaba, tá? Ele continua. É isso que ele quis dizer aqui. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos responderam: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Vou continuar com a resposta, depois eu falo. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Quando nós andamos, até lá na Gênesis cita esse exemplo, né? Uma pessoa, uma criança que está começando a andar, né? Que anda, de repente compara com o andador, alguma coisa nesse sentido. Então, o andador, os Kardec faz uma comparação do andador como se fosse o quê? Um instinto. Para uma criança que está começando, é uma tendência instintiva, uma característica instintiva, porque eu vou precisar do andador. Porque o andador vai me dizer o quê? Eu vou dar um passo, e depois eu vou dar o outro passo. E depois, vou dar um terceiro passo. E depois eu vou dar um quarto passo. Agora, para que direção eu vou? Eu tenho que pensar para que direção eu vou. E aí não é instinto. E aí é inteligência. Que eu começo a obrigatoriedade de pensar para onde eu vou, para que direção eu vou. É uma explicação que foi dada lá na Gênesis sobre esse assunto, da diferença entre instinto e inteligência. Então, o instinto é mais o quê? Mecânico, né? Uma ação mecânica. E inteligência não. Eu preciso pensar para tomar uma decisão. A gente se alimenta. Eu preciso pensar para me alimentar? Não. Né? Eu coloco alguma coisa na boca, engulo e faz todo o processo digestivo. Né? A não ser que alguém me ofereça um prato de alface. Eu não gosto de alface, mas eu tenho que pensar se eu vou comer ou não. E as consequências. Né? Já leu aqui a 7.5. Tem a 7.5a. Porque a razão nem sempre é um guia infalível. Né? Porque a razão nem sempre é um guia infalível. E aí os espíritos responderam:
seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha só, o orgulho e o egoísmo entrando aqui na resposta. É isso que a gente precisa prestar atenção. É isso que a gente precisa prestar atenção. Alguns falam até, tem a inveja branca. Gente, não tem negócio de inveja branca, inveja roxa, amarela. Inveja é inveja. Que às vezes nós temos essa tendência, né? Vou fazer um trabalho de autoconhecimento. Eu me encontrei com fulano, estava no mercado, peguei o carrinho do mercado e, sem querer, bati com o carrinho no calcanhar da pessoa. Quem não passou por essa experiência, passa, depois me fala. É horrível, é uma dor insuportável. Mas a pessoa às vezes fala, não, eu dei com o carrinho no calcanhar dela. Mas ela mereceu. Ela mereceu porque ela estava me atrapalhando. Nesse trabalho de reflexão, de autoconhecimento, de autoanálise, você começa a reviver o que aconteceu com você durante o dia. Aí você encontra esse episódio, né? E você, não, mereceu. Então, não vamos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, sempre, porque isso é fundamental, isso é básico. Nós erramos, vamos admitir. Podemos consertar isso? Podemos, ótimo. De que forma? Pedindo desculpas. Perdão é difícil? Vou pedir desculpas. Pode pedir desculpas? Tem coragem de ir lá na pessoa, bater na porta da pessoa, ligar para a pessoa, olha, eu errei com você ontem, me desculpa. Precisamos dar esse passo. Porque se a gente não der esse passo, vai ficar difícil. E às vezes é necessário dar esse passo, por mais difícil que seja. De nós admitirmos, eu errei. E estou aqui para consertar esse erro de alguma forma. Desculpa. Às vezes vai ser uma emoção entre as pessoas, né? Abraço, comoção, que a outra vai se sentir magoada pelo erro que você cometeu antes. Então vocês vão se abraçar, vão se emocionar. Gente, é assim. É assim, né? Faz parte. Por isso que ele fala aqui, seria infalível se não fosse falseado pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. É o que nós falamos sobre escolha e sobre livre-arbítrio. Escolha e livre-arbítrio. Só o homem possui. O animal não faz escolha. A planta não faz escolha. O homem faz a escolha, toma as suas decisões. E arca com as suas consequências. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Com tudo que a gente faz, tudo que a gente fala também. Não é só o fazer, né? Tudo que a gente fala. Porque não se esqueçam lá no sistema que pensamento é uma matéria-prima desse sistema. O sentimento também é outra matéria-prima. Às vezes o pensamento define o sentimento e esse sentimento se materializa através de uma escolha. Né? Então, às vezes, a gente precisa... Tem muita gente que fala o seguinte, eu falo, jogo ao vento e não estou preocupado se eu ofendi ou se eu não ofendi. Eu falo. E aí? Fazer o quê? Só orar por esse irmão, por essa irmã, não tem jeito. Mas tem muita gente que eu conheço que é assim. Eu até levanto o dedinho e falo, desculpa, mas eu, se fosse você, não faria dessa forma. Mudaria esse posicionamento. Porque a gente não sabe quem que a gente vai encontrar do lado de lá. É uma amiga minha. Mas eu sou assim, não vou mudar. Ok, aí passou um tempo. Foi há pouco tempo, foi semana passada. E essa pessoa foi cobrar um negócio de uma terceira pessoa. No estilo, que é uma pessoa que tem suas limitações, enfim, foi lá cobrar. E aí depois, passou um tempo, o marido dessa senhora falou conosco, minha esposa, ela está muito doente, ela está com Alzheimer. E eu não sei mais o que eu faço.
E essa outra pessoa foi cobrar da esposa dele algumas questões. Então, observa como que a gente tem que realmente tomar cuidado o que a gente fala, com quem fala e do jeito que fala. E os recados podem ser dados de várias formas. Essa capacidade de você direcionar isso, só o homem possui. Só o homem possui. O jeito certo de falar, na hora certa, da maneira certa e com quem se fala, para não magoar, para não ferir mais do que já está ferido às vezes. A gente não sabe o que tem do lado de lá. Então não adianta só, vou falar e agora é o problema da pessoa. Não, gente. Nós temos essa responsabilidade. Isso é usar inteligência racional e também, claro, emocional também. Então, que nós possamos sair daqui hoje com esses pensamentos, com essas reflexões. Que o objetivo nosso aqui é justamente o quê? Fazermos reflexões para que nós possamos viver um pouco melhor. O mundo lá fora já é um mundo hostil, né? Tem muita cobrança, né? Você é cobrado o tempo todo de ser cada vez melhor profissionalmente, enfim. Mas podemos viver a vida de uma forma mais leve, menos pesada. E nós precisamos ajustar esse ponto de vivermos a vida mais leves, sem culpa, sem arrependimento, respeitando a nossa limitação, o nosso tempo. Isso só a gente pode fazer. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus, que Jesus e os bons amigos espirituais possam sempre nos amparar, possam sempre nos sustentar.